Pessoal, eu estava fazendo os estudos aqui no livro de Esdras, Esdras capítulo 10 em diante, aonde fala que o povo havia voltado do cativeiro babilônico e ia reconstruir o templo, para reconstruir o templo. E lá no meio desse período que eles já estavam em Israel, reconstruindo o templo lá, surgiu uma tristeza no meio do povo. Então o profeta Secanias levanta, no meio do povo lá, junto com Esdras, e fala a seguinte fala, olha só, presta atenção, verso de número 2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Então aqui ele está dizendo que é segundo o conselho do Senhor, que eles têm que divorciar, segundo o conselho do Senhor. Mas é interessante que quando você vai lá no livro do Malaquias, lá vai dizer que Deus odeia o divórcio. E se de fato e verdade Deus está nesse propósito aqui, então é uma contradição, porque quando eles falam que Deus vai se agradar, que eles devem divorciar dessas mulheres, dispensar as mulheres, mandar as mulheres embora com seus filhos, e assim Deus vai restituir a espiritualidade deles ali, então ele está dizendo o quê? Que aqui Deus aceita o divórcio, e lá em Malaquias Deus já é contra o divórcio, porque lá em Malaquias vai dizer que Deus odeia o divórcio. E aqui ele está dizendo que Deus, então, é a favor do divórcio. Ou seja, aqui é uma contradição. E o profeta está se levantando usando o nome de Deus. E lá no profeta Malaquias vai dizer que Deus odeia o divórcio. E por que Deus não entrou no meio disso aqui tudo? Dizendo para o Secanias, olha Secanias, eu odeio o divórcio, já que vocês casaram-se com essas mulheres, então fica casado com essas mulheres, porque eu também não faço acepção de pessoas. E é interessante que essas mulheres também quiseram ficar com eles, foram da Babilônia até Israel, para ajudar eles a reconstruir o templo, e aí quiseram realmente ficar com eles, com as crianças, foi todo mundo. E agora eles vão fazer o quê? Vão divorciar-se dessas mulheres, para que aqui há um propósito. Eles queriam simplesmente fazer o quê? Casar com mulheres mais novas. E é interessante que quando você vai fazendo a leitura do texto, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Olha aqui em cima aqui, ó. No verso de número 8. Verso de número 8, aonde vai falar que ali não era pelo amor de Deus, mas sim pelo propósito do próprio homem. Olha só. E que se alguém em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Ou seja, aqui no verso de número 8 do capítulo 10, você vai ver que tem uma pressão psicológica aqui, porque eles falam, dentro de 3 dias, se vocês não divorciarem dessas mulheres, que são mulheres estrangeiras, dentro de 3 dias, aquele que não divorciar das mulheres serão o quê? Excomungados daqui, serão excomungados, serão expulsos daqui. E os seus bens serão o quê? Os seus bens serão totalmente destruídos. Ou seja, cadê o amor de Deus aqui, Cadê a intervenção de Deus aqui? Lá no Malaquias vai dizer que Deus odeia o divórcio, mas aqui você vai ver que é simplesmente o propósito do homem, é o propósito do homem, não tem nada a ver com Deus. Então, quando você vai observar a Bíblia também, se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia tem muitas contradições, que lá no Malaquias, igual eu falei para você, lá diz que Deus odeia o divórcio. E aqui ele está colocando que Deus aprova o divórcio. E cadê Deus aqui, para entrar nessa história? Dizer que, falar, eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio, já que vocês casaram com essas mulheres, ficam com essas mulheres agora.
E já que elas querem ficar com vocês, querem me adorar também, querem me buscar também porque estão com vocês aí, porque se elas estão com vocês, é porque realmente elas querem ficar com vocês, amor ao próximo. Então, já que elas querem ficar com vocês aí, com os filhos delas, ficam com essas mulheres. E assim eu também vou aceitar essas mulheres também, porque eu não faço acepção de pessoas. Então aqui você vai ver que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o propósito do homem aqui, é o propósito do homem simplesmente assim. Porque lá vai dizer, igual eu falei na Bíblia, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqui o narrador colocou que Deus está fazendo acepção de pessoas. Mas o que eu acabei de mostrar para você, que nessa história aqui não tem nada a ver com Deus, tem a ver simplesmente com o propósito do homem, a política do homem aqui, ó, que eles não queriam casar com mulher de outras nações. Então, o propósito deles aqui era o quê? Divorciar dessas mulheres e assim estava sendo purificada a nação deles ali. Que quando eles casavam com outras mulheres, né, não sendo da mesma nacionalidade deles ali, eles estavam o quê? Contaminando a nação deles ali. Então, quando eles casavam com essas mulheres, então eles estavam contaminando. Aí tinha que fazer o quê agora? Tinha que fazer o quê? Divorciar das mulheres. Aí vai entrar em contradição com quem? Com Malaquias, que Deus odeia o divórcio. E lá na frente também, em Atos dos Apóstolos, vou abrir para você ver, só um minutinho. Olha aí, pessoal, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso de número 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Bom, aqui ele está fazendo que Deus não faz acepção de pessoas. Mas lá onde eu li para vocês aí, mostrei o texto aí no capítulo 10 de Esdras, você vai ver que eles estão fazendo acepção de pessoas. Mas cadê Deus, né? Para entrar lá e falar para eles, né? Para eles não fazer acepção de pessoas. Para eles não divorciar da mulher, porque Deus também odeia o divórcio. Aí você vai ver nas histórias aqui, como eu estou mostrando para você, que tem muitas contradições na Bíblia aí. As histórias mesmo não batem, eles colocam Deus que faz acepção de pessoas. Depois diz que Deus não faz acepção de pessoas. É o tal do disse-me-diz. Um abraço aí a todos vocês. Valeu!